Eu fui convidado para falar a respeito de um filósofo que eu gostasse ou que pudesse transmitir alguma coisa para mim. E nós conhecemos vários filósofos, né, que têm mudado as gerações, mas de repente eu resolvi mostrar dentro disso, não só falar de um filósofo, mas para vocês verem, vocês que estão nos vendo aí, como um crente vira filósofo. Eu coloquei esse tema, mas na realidade eu vou falar de um filósofo que não está entre os que habitualmente você ouve, né? Porque normalmente, quando falamos dos filósofos que nos inspiram, pensamos naqueles que de alguma forma transformaram os caminhos da fé cristã. Mas como a minha área de atuação está ligada à cultura médio-oriental, decidi apresentar o meu filósofo inspirador, muito embora acredite jamais alcançar uma centelha de todo o fogo que nele arde. Em minha opinião, ele é um dos maiores filósofos do mundo, além do maior transformador da fé judaica. Ele é conhecido e identificado como Rambam. O nome do rabi é Moshe ben Maimon, ou simplesmente Maimônides. E Rambam é uma palavra, né, hebraica que coloca, né, as iniciais de Rabi, Moshe e Maimon. Moshe ben Maimon, ele nasceu em Córdoba, na Espanha, no ano de 1135. E, quando da sua morte, ele é sepultado em Tiberíades, Israel, no ano de 1204. Ele era um homem profundamente contemplativo, mas levou uma vida incansavelmente ativa. Foi médico, filósofo e teólogo judeu. Como médico, escreveu 10 livros sobre medicina, mas como filósofo e teólogo, o fez do ponto de vista da Torá, do ponto de vista do Pentateuco, do ponto de vista da Bíblia. Maimônides, ao peregrinar no sul da Espanha e norte da África entre 1158 e 1161, começa a escrever o seu comentário sobre a Mishnah, no qual condensa e esclarece as longas explicações talmúdicas da Mishnah, muitas vezes sem ter o texto à sua frente, de memória. É um trabalho árduo que se encerrará entre 1165 e 1168, quando já havia transferido a sua residência para Israel. É um trabalho em torno aí de 10 anos de trabalho, né? No período de 1162 a 1163, ele estabelece em Fez, na capital do Marrocos, onde estuda medicina e Torá, e ao mesmo tempo em que compõe e propaga a Igeret Hashemad, que quer dizer epístola sobre a apostasia. No ano seguinte, de 1164, é que seu brilhantismo como médico mostra o sucesso desta face de sua carreira. Talvez por isso lhe seja acreditada a autoria da oração do médico, se não for por causa das palavras que a encerra. Palavras dele: Deus, tu me designaste para cuidar da vida e da morte de tua criação. Aqui estou, pronto para a minha vocação. Em 1167, 70, ele se estabelece em Alexandria, no Egito, onde começa a escrever o Sefer HaMitzvot, quer dizer, o livro dos mandamentos. Neste, ele enumera 613 mandamentos bíblicos,
os quais separou em 14 categorias. Além disso, ele escreve o Mishneh Torah. A palavra Mishneh Torah quer dizer segundo a Torá, que na realidade é a codificação da lei do Talmud, composta de 14 livros que contém 982 capítulos e milhares de leis. Dividiu sua obra em 14 livros, com cada livro dividido em capítulos e cada capítulo desmembrado em discussões de leis individuais. Esta obra, também conhecida como Livro da Iluminação, foi concluída na cidade do Cairo, no Egito, no período entre 1177 e 1180, 10 anos depois do início. Parece que é tudo 10 anos depois do início. Eu gostaria que continuassem prestando atenção e percebendo o tempo que levou, lembrando desse trabalho, lembrando que ele era jovem, né? Ele iniciou trabalhos com 23 anos de idade, ele já tinha trabalhos prontos, não tinha internet, não tinha máquina de escrever, não tinha imprensa, era na mão. E em várias escritas. Ele tem livros escritos em várias línguas. Bom, só para seguir e continuar, né, e vocês perceberem a dificuldade e perceber a atividade deste homem, a atividade deste crente, né? Além disso, ele ainda escreve, bom, eu já falei do Mishneh Torah, né? Mas ele escreve também os 13 princípios da fé, Ani Ma'anim, creio plenamente. Era esse o nome que dava para esse compêndio de princípios. Só para vocês terem ideia, eu vou citar esses 13 princípios e deixar para vocês aí. Estes princípios são os princípios que norteiam o judaísmo de hoje e a partir da época de Maimônides. Não da época dele, talvez um pouquinho depois, porque no início foi difícil para que ele fosse aceito com a sua mentalidade nova, com seus pensamentos modernos. O primeiro é: creio plenamente que Deus é o Criador e guia de todos os seres, ou seja, que só Ele fez, faz e fará tudo. Segundo, creio plenamente que o Criador é um e único, que não existe unidade de qualquer forma igual à dele, e que somente Ele é nosso Deus, foi e será. Terceiro, creio plenamente que o Criador é incorpóreo e que está isento de qualquer propriedade antropomórfica. 4. Creio plenamente que o Criador foi o primeiro, nada existiu antes dele, e que será o último, nada existirá depois dele. 5. Creio plenamente que o Criador é o único a quem é apropriado orar e que é proibido dirigir preces a qualquer outra entidade. 6. Creio plenamente que todas as palavras dos profetas são verdadeiras. 7. Creio plenamente que a profecia de Moshe Rabbeinu, Moisés, né, é verídica e que ele foi o pai dos profetas, tanto dos que o precederam como dos que o sucederam. 8. Creio plenamente que toda a Torá, o Pentateuco, que agora possuímos, foi dada pelo Criador a Moisés. 9. Creio plenamente que esta Torá não será modificada e nem haverá outra outorgada pelo Criador. 10. Creio plenamente que o Criador conhece todos os atos e pensamentos dos seres humanos. Eis que está escrito: Ele forma os corações de todos e percebe todas as ações. Salmo 33, 15. 11.
Creio plenamente que o Criador recompensa aqueles que cumprem os seus mandamentos e pune os que transgridem sua lei. 12. Creio plenamente na vinda do Messias e, embora ele possa demorar, aguardo todos os dias a sua chegada. 13. Creio plenamente que haverá a ressurreição dos mortos quando for a vontade do Criador. Esses são os 13 mandamentos, não é? Os 13 princípios da fé cristã, da fé judaica. Mas eu me aproprio desse conhecimento também, porque me parece que eles são princípios para a minha fé também. Pode funcionar muito bem. Aliás, algumas questões aqui, dentro desses princípios, deveria funcionar na vida dos cristãos, que muitas vezes ficam bem distante dessa realidade, né, cobrada ou exigida por aqueles que querem servir realmente ao Senhor. Bom, mas como pretendo falar de Maimônides, então não posso parar, mas devo continuar. No ano de 1169, Maimônides escreve e envia a Igeret Teimã, ou seja, Epístola do Iêmen, aos judeus do Iêmen. Na realidade, a ideia dessa carta era condenar a astrologia, que era muito utilizada entre os iemenitas. Ainda no Egito, agora na cidade de Fostat, o Rambam, Maimônides, é nomeado Rabino Mor pela comunidade judaica do Cairo, isso é em 1177. Mas no período compreendido entre 1186 e 1190, é que Maimônides termina o Moré Nevurim, o Guia dos Perplexos. Esse Guia dos Perplexos é um escrito maravilhoso. E nesse guia, ele tentou reconciliar a ciência de Aristóteles com a filosofia do judaísmo, formando um guia como uma orientação para a vida. Imagina esse trabalho. Tomar a palavra de Deus e tomar os conceitos aristotélicos, a filosofia de Aristóteles, ajuntar a filosofia de Aristóteles com os mandamentos e os ensinamentos bíblicos e tentar conciliar a ciência ou a filosofia de Aristóteles com a palavra de Deus. Nós vemos o material com o espiritual sem entrar em conflito, né? O grande problema, né, é que, como todo filósofo, né, a linguagem desse trabalho é uma linguagem filosófica, né, e tem levado, inclusive, alguns a um mau entendimento das intenções de Maimônides. Mas ele sabia disso. Enfim, por conta disso, dessa falta de interpretação desse guia dos perplexos, que na realidade é mesmo um guia, né, para conduzir o povo à presença de Deus sem desprezar o conceito científico da época e unir esse conceito com o ensinamento bíblico, né? Mas é muito difícil de se entender esse tipo de trabalho, principalmente escrito com uma linguagem filosófica. E Maimônides sofreu muito por conta desse trabalho, por conta dessa atividade. Mas, mesmo assim, ele foi reconhecido no mundo científico da época como o aristocrata espiritual. O espiritual da parte de Deus, o aristocrata porque ele ocupava uma posição privilegiada como médico, foi inclusive médico da corte, e, enfim, não só isso, mas ele fazia parte da aristocracia, né? Bom, infelizmente, não é possível expressar Maimônides numa única explanação temática.
Então eu gostaria de encerrar com uma frase de Maimônides que é muito utilizada em nossa sociedade, apesar de eu nunca ter ouvido o autor da frase ser citado. A frase diz: a verdade não se torna mais verdadeira porque o mundo inteiro concorda com ela, nem menos verdadeira mesmo que o mundo inteiro discorde dela. Está aí no Guia dos Perplexos, capítulo 2, parágrafo 15. Bom, o grande pensamento meu é, se ele conseguiu algum resultado pessoal aqui na Terra, alcançou a aristocracia, né? Talvez seja uma boa condição financeira, uma vida saudável, nem sei ao certo. Mas eu sei que se alguma coisa ele conseguiu, eu consegui enxergar daquilo que ele conseguiu, o que ele fez com essa conquista. Construir um mundo melhor. Construir um mundo melhor é um dos primeiros grandes mandamentos do judaísmo. Bom, para ser reconhecido na terra, aceito no seu meio, ele teve muito trabalho, mas o resultado que se pode esperar desse trabalho é maravilhoso. O filósofo que criou um judaísmo melhor e influenciou a filosofia judaica posterior até os dias atuais, que nos deixou uma medicina humanizada, que nos deixou uma ciência combinada com a Bíblia, não receberia menos que a frase deixada em sua lápide na cidade de Tiberíades. De Moshe, Moisés, a Moshe, Maimônides, nunca houve ninguém como Moshe. Então, na realidade, esta frase compara Maimônides com Moisés. E Moisés é o grande líder espiritual que leva Israel à presença de Deus. Eu diria que Maimônides é o grande líder espiritual que conserva o povo de Deus na sua presença de uma forma bem saudável. E fica aí também, para aqueles que estão ouvindo esta palavra, né, esse estudo, né, uma ideia. Você pode começar igual Maimônides e terminar como ele. Você tem aí, na realidade, um roteiro de como um crente vira filósofo. Deus abençoe a todos.